E ela disse que um temor se instalou na casa dela. Ela começou a ser transformada. A menina dela começou a dizer: mãe, eu quero conhecer Jesus da maneira que você conhece, da maneira como você se relaciona com Ele. E aquela família foi transformada. Só existe uma forma de a gente ter mais de Deus, ter menos de nós mesmos. Não existe outro jeito. Deus só ocupa um lugar dado a Ele, para Ele crescer. Por isso você precisa diminuir. Que Jesus bate a porta, e aquele que abrir a porta, Ele vai entrar e vai ceiar com Ele, vai ter comunhão com Ele. Então, se você deseja mais de Deus, abra a porta, deixa Ele entrar. Às vezes as pessoas esperam sentir para obedecer. Obedeça. Eu recebi um testemunho maravilhoso que eu fiquei impactada. Eu fiquei acho que uns minutos olhando para a mulher assim, impactada. Ela disse que, eu acho que foi na live, eu não sei se foi numa live que a gente fez do Casa de Isabel ou se foi pessoalmente. Mas ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim: a minha família e o meu marido vivíamos em pé de guerra. Não era nada grave, mas a gente vivia espinhando o dia inteiro. Guerra de quem manda. Ah, mas tu disse aquilo. E eu fazia questão de, quando ele errasse, eu fazia um outdoor. Tá vendo? Falei pra ti, já te avisei, te disse. E ele, por sua vez, fazia a mesma coisa com ela. E os filhos distantes, os filhos nos eletrônicos, os filhos, todo mundo desconectado dentro de casa. E ela foi para Deus orar. Ela falou: Deus, eu quero mais de ti. Ele falou: filha, você precisa ter menos de você. Aí ela não entendi, sabe? Que Deus? Né? Menos de ti. Aí o Senhor deu uma direção para ela. Você vai ficar mais calada. E ela quase morreu nessa hora, mas aí ela voltou. E ele disse assim: lá na sua mesa, você vai fazer a mesa da sua família e você vai colocar um prato a mais, um talher a mais, tudo a mais, um copo a mais. E quando a sua família perguntar: por que tem esse prato a mais na mesa? Você vai dizer: Jesus está sentado com a gente. E ele disse assim para ela: e eu vou ficar de olho em ti na mesa. Aí ela disse que aquilo foi tão lindo que nas primeiras vezes ninguém percebeu. E ela queria muito que eles percebessem, né? Tipo assim. Mas a direção de Deus para ela não fala nada. Chegou um dia, a menina dela perguntou: mãe, por que a senhora está sempre colocando um prato a mais na mesa? Aí ela disse assim: porque Jesus está sentado com a gente à mesa. Aí no começo aquela menina, meio adolescente, falou: que bobeira, riu da mãe. E o marido ficou olhando assim para ela, tipo assim: não, agora tu foi longe demais, tipo assim, né? Mas quando você tem uma obediência e quando você tem a voz de Deus dentro de você, não importa o que as pessoas vão pensar. Ela continuou colocando aquele prato na mesa. E ela me disse que aquele prato começou a trazer uma presença. Eles chegavam na mesa, tinha aquele prato, eles olhavam para ela, eles ficavam olhando para aquele lugar sentado. E ela disse que um temor se instalou na casa dela. Ela começou a ser transformada. A menina dela começou a dizer: mãe, eu quero conhecer Jesus da maneira que você conhece, da maneira como você se relaciona com Ele. E aquela família foi transformada. Só existe uma forma de a gente ter mais de Deus, ter menos de nós mesmos. Não existe outro jeito. E para cada uma de nós vai ser um menos diferente. Talvez o meu menos não seja o menos da Gisele, não seja o menos da Carol. Deus, Ele é tão perfeito que Ele vem na nossa estrutura, respeitando quem somos, respeitando a nossa história. Bom, eu queria que você abrisse em João, que é um dos livros, né, um dos evangelhos que eu amo. João 3. Versículo 22. Deus só ocupa, depois eu leio, vai achando aí, João 3, 22. Deus só ocupa um lugar dado a Ele, para Ele crescer.
Por isso você precisa diminuir. É por isso que você vai ver que lá em João 10 também fala que o ladrão, aquele que não entra pela porta, mas ele acha uma brecha, ele acha uma entrada ilícita. Ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo não bate na porta da sua casa e diz: posso entrar, destruir a tua casa? O ladrão, não sei quem já passou pela experiência de ter a casa assaltada. Você não recebeu um aviso no WhatsApp: estou indo assaltar a sua casa. Porque é do caráter, da característica de quem é ladrão, de quem vai roubar, de quem não foi convidado, usar uma brecha, uma artimanha para entrar. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele bate a porta, que Jesus bate a porta, e aquele que abrir a porta, Ele vai entrar e vai ceiar com Ele, vai ter comunhão com Ele. Então, se você deseja mais de Deus, abra a porta, deixa Ele entrar. João 3, 22 diz assim: então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. A gente teve um batismo lindo aqui, acho que foi há 2 semanas atrás, maravilhoso. Nessa época João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Mas surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram assim: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele que o Senhor deu testemunho, ele também está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. E existem algumas lições nesse pequeno texto que eu queria trazer para nós nessa noite à luz das Escrituras do Espírito Santo. Eu acredito muito que nós estamos vivendo uma geração onde Deus está levantando os seus João Batistas. São pessoas diferentes. Por isso, eu vou te dar um conselho: respeite um João Batista. Ele não se veste como você. João não anda na moda. João é diferente. João come coisas estranhas e diferentes. A alimentação do João é diferente. Eu lembro que um dia eu fui conversar com o pastor Juscelio. Quem que conhece o pastor Juscelio Souza? O pastor Juscelio é o pastor do meu coração, né? Ele é um pastorzão. E assim, não porque ele é perfeito e nele não há falha alguma, muito pelo contrário. Um dos homens mais vulneráveis que eu já conheci, que já abriu coisas para nós na mesa de vulnerabilidade que me curou. Ele disse: olha, eu tenho dificuldade com isso. Eu quase caí para trás. Falei: sério? Que me curou. E quando você vai conversar com ele, conversava com ele, eu falava assim: pastor, estou lendo um livro que é muito bom. Filha, não conheço. Eu falei: então, o autor é o tal que já escreveu aquele. Não, também não conheço. Eu falei: não, ele assim, na verdade faz um bom tempo que eu só leio as Escrituras. Mas aí você ouviu lá que aconteceu naquela conferência? Não. Deus falou comigo há um tempo: fica nas minhas Escrituras, deixa eu revelar minha palavra para você. Mas a gente vai dizer: só isso daí. João Batista era aquele que comia, gente, mel, gafanhoto. Que coisa nojenta, que coisa estranha. Vestia com roupas estranhas. Só que João Batista foi necessário para uma hora, para um momento. E ele era alguém que queria mais de Jesus.
Ele soube se posicionar quando a disputa chegou. E às vezes a disputa não chega no seu coração e nem no meu. A disputa vem por terceiros. Eu lembro de uma vez que a Vitória cantou aqui. Foi tão lindo, a Vitória cantou no louvor. E a Vitória carrega uma unção muito forte na vida dela. Ela nunca tinha cantado, ela cantou. E foi tão lindo, me alegrei. Eu falei, Deus, que lindo. Porque não tem coisa mais linda que ver um filho, gente, carregando uma unção tão forte. E a gente desceu, a gente estava aqui no meio das pessoas. Aí veio uma pessoa e disse assim, a voz dela é muito melhor do que a tua. Falou para mim isso. De tudo que essa pessoa tinha para falar, de dizer do que aconteceu. Então a disputa, a competição às vezes não começa no seu coração, começa no outro, que começa a jogar coisa. Cuidado. E João Batista passou exatamente por isso. Ele falou assim, sabe aquele lá que você falou? Que você disse que era ele? Então, ele está batizando mais que tu. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. E eu vou falar sobre algumas características de João Batista, como sendo alguém que quer mais de Deus. Para situar a gente nessa palavra, para que a gente possa caminhar debaixo dela. Primeira característica, eles não caem na armadilha dos homens. Existem uma armadilha nos homens. Cada um de nós pode cair nessa armadilha, que é a crítica e o louvor dos homens. A gente pode até se ferir com a crítica e também pode se ferir, se machucar com a bajulação. Porque uma das coisas que a bajulação faz é inflar o teu ego. E o nosso ego é frágil. Imagina o nosso ego como um balão inflado. Não é assim que a gente fala com as pessoas quando alguém está elogiando. Ela vai subir, ela inchou. É porque o ego é essa bola frágil, que incha fácil. Mas é muito frágilzinha. Qualquer coisa pode estourar ela. O ego, muitas vezes, ele gosta de ser massageado. Né? A gente tem aí na psicologia pessoas falando sobre narcisismo, pessoas que têm o desejo, a vontade, né, de estar sempre em evidência, em destaque. E esse ego inflado, ele é um perigo na mão de um bajulador. Porque uma das artimanhas do bajulador, se ele quer algo de você, ele vai te bajular. E se você tem um ego inflado, se você cair na armadilha da bajulação, você vai fazer tudo o que essa pessoa pedir. Inclusive coisas que você não concorda, mas como ela já te ajudou tanto, ela já foi tão boa com você, ela já disse tantas coisas importantes que você queria ouvir, você não tem coragem de dizer não para ela. É uma armadilha. Onde você vende a sua identidade, vende o seu propósito, vende quem você é. Caminha por lugares que você não deve andar, fazendo coisas que você não deve fazer, se posicionando errado. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Provérbios que leais são as feridas do amigo. Leais são as feridas de quem chama a gente, conhece a gente, é amigo e fala, não faz isso. Talvez vai doer, mas é leal. Mas o bajulador não tem compromisso com a tua história. Ele gosta de armar o circo e ver pegar fogo e sai fora ainda. Te deixa lá com cara, mas já foi. E uma das coisas é que esses homens e mulheres, assim como João Batista, que querem mais de Deus, eles não caem nas armadilhas dos homens, nem a bajulação, nem críticas. Tem uma imagem equilibrada de si mesmo. Sabem quem são. Você vai ver aqui João falando, né? Olha lá no 26. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram, Rabi. Rabi era uma expressão, tipo assim, você é um mestre. Você é o cara, João. Nem chamaram de João, Rabi. Tipo assim, você é o master. Igual a você não tem. Cuidado, hein? Cuidado quando as pessoas começarem a inflar o teu ego com títulos. Você é minha pastora. Você que é. Não é ela. Você é a minha pastora. Cai de cabeça nisso. Você é minha amiga.
Bajuladores têm motivações escondidas. E uma das coisas que João falou, ele disse assim, olha, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que seja concedida do céu. Se ele está batizando mais do que eu, ninguém recebe coisa alguma, se não foi Deus que deu. Não caia na armadilha. Não caia na armadilha de jogar um contra o outro. Não caia na armadilha. Não caia na armadilha da crítica. Ai, falaram, agora eu vou me calar. Não, seja equilibrado. É crítica? Quem que está criticando? Quem que está falando? Às vezes é uma crítica realmente construtiva. Alguém que está querendo te orientar. Cuidado. Cuidado. Você não é uma pessoa perfeita. E pode tomar um alívio aí. Ufa, né? Não é perfeita. Você é uma pessoa real. Segundo, reconhece que tudo vem de Deus. Uma pessoa que quer mais de Deus, reconhece que tudo vem de Deus. Todo dom, toda bondade, toda porta aberta, toda porta fechada, toda quebra de aliança, toda restauração, tudo vem de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Esperamos que tenha ajudado de alguma forma. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem os nossos vídeos. Não perca, sempre nas descrições dos nossos vídeos, tem dicas importantes para quem quer ficar ainda mais motivados para prosperar. Muito obrigado.